ali dá o start no cumprimento de uma promessa de Deus, né? Que é a figura de José, o filho lá, não é o filho mais novo, mas é o caso mais novo, é o preferido, né, de José, de Jacó. E aí ele vai para o Egito. Então agora toda essa família, agora que já não é mais, não são mais só, né, um clã pequenininho, é um povo, um grande já, é uma grande família, estão todos indo morar no Egito, né, na terra de Gósen. Quanto tempo eles vão ficar lá? 430 anos, né? Aqui em Gênesis 15, do 13 ao 16, né? A promessa de Deus, é disso que a gente está falando. Então, lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade, está sendo falado para Abraão, será peregrina em terra alheia. Terra alheia é o Egito aqui, né? A terra de Gósen. Será reduzida à escravidão. Eles chegaram lá como escravos? Não, né? Foram muito bem tratados a princípio, né? Por bastante tempo. Ao contrário, isso mesmo. Com honra, não é? Afinal, José, ele era quem no Egito? O governador, né? Depois dele era só o faraó, não tinha mais ninguém. Então ele mandava e desmandava. Só que aí morreu o faraó que curtia José e entrou um outro lá que não sabia nem que José era. Pra que servia esse José? Devia saber, né, gente? Mas não curtiu o José. Mas ele era famoso, né? Não é? Ele era famoso, ele era conhecido. Mas, digamos que eles rebaixaram um pouco o José, porque ele estava muito perto da coroa, né? Uma ameaça. Uma ameaça, talvez, e aí a gente tem, né, um período agora que começa de escravidão, né? José não passa por esse período, mas o restante do povo passa, né? E eles estão ali agora escravos no Egito. Ok. Hebreus 11, 22, alguém pode abrir e deixa aberto o Hebreus que a gente vai ler bastante. Segura o Hebreus aí, mesmo que você tiver que abrir outro lugar. Hebreus 11, 22. Pois pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios casos. Né? Ossos. Ossos. Tá escuro aqui, né? Tá bom de ler, né? Olha, então, olha só. José, ele fez menção do êxodo de Israel, não é? E antes da morte dele, deu ordens específicas para que os ossos dele não ficassem no Egito, saíssem de lá junto com o povo. Ou seja, ele cria naquela mesma promessa que a gente vem falando, né? Ia chegar esse tempo em que Deus, né, iria tirar esse povo. É isso que eu estava lendo aqui e parei, né? Inclusive. Eles vão ser escravos, será infligido por 400 anos, mas eu julgarei a gente a quem tem que sujeitar-se. Ou seja, os egípcios ali, né? Deus julgaria essa nação. E o povo iria sair com grandes riquezas, né? Tu irá aos teus pais, então Abraão iria morrer em paz, ia ter uma boa velhice, e na quarta geração, então a geração agora que já não é mais a geração de José, José passou, já morreu, né? Bem mais adiante. A quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então o pecado não havia ainda, né, enchido a medida, e por isso eles ainda iam ficar naquela terra. Então sabia-se que por mais ou menos aquele tempo, aquele povo tinha uma promessa de Deus para sair do Egito. Os hebreus sabiam disso, porque isso era passado de pai para filho. Eles sabiam que ali não era a terra deles, eles estavam peregrinos. E que não era uma vida de escravidão que Deus havia destinado para eles. Havia uma promessa de julgar aquela nação que estava escravizando eles, inclusive, da parte de Deus. Por mais ou menos esse tempo, alguém se levanta, né, querendo ser esse libertador. Quem que é? Moisés. Ótimo. Não tem pegadinha, gente, é só pra a gente interagir, tá? No Hebreus 11, 23 ao 28, alguém lê? Eu vou acender, porque tá bem ruim, né? Não estamos usando slide agora? Vamos. Até 28. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ofuscado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés,
quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então, aqui a gente tem um resumo aí dessa trajetória desse libertador Moisés. Então, ele chegou um momento em que ele não quis ser tratado como filho da filha de Faraó, né? Ele preferiu ir lá sofrer junto com o povo do que, né, a viver e desfrutar de tudo aquilo que havia à disposição dele ali no Egito, né? Com aquela posição que ele havia alcançado ali, né? Só que aconteceu algumas coisas antes desse Moisés perceber e querer não estar envolvido com tudo isso, ter uma certa idade, né, ser adulto, cerca de 40 anos, e visitar lá, né, a terra da escravidão, lá Pitom, Ramsés, que era a região ali, o lugar onde especificamente eram, né, construídos ali pirâmides, né, tudo aquilo, né. E era o povo fazia os tijolos, né? Que posteriormente o faraó não oferece mais nem a palha para eles têm que ir lá e até a palha eles têm que ir atrás para poder fazer os tijolos, enfim. E aí a gente tem esse Moisés com 40 anos indo para lá. Só que antes de tudo isso, né? No início das coisas, Moisés, ele era quem? Onde começou a história dele? Como que ele ficou vivo? Vocês lembram? Pode falar. Não é uma pergunta retórica. Quando criança? Me ajudem. Quando criança? Foi colocado no cesto, né? Ele foi escondido. Foi escondido. Por um tempo. Por que ele foi escondido? Estavam sendo mortos. Todos os bebês homens. Porque o faraó mandou matar as crianças dos hebreus, porque eles se multiplicavam, né? Os filhos homens, ótimo, né? E aí Moisés era muito formoso, né? E aí, claro, eles não queriam que morressem, né, os filhos. E aí, a mãe de Moisésinho, como que é o nome dela, bonito? A Joquebede. A Joquebede foi, né, armou um plano ali com a Miriam, que era a irmã de Moisés. Vamos colocar o Moisésinho num cestinho de betume no mar, para que ele vá em direção, né, Deus siga o caminho dele, né, Deus orienta. E aí, então, ele faz isso. Ela faz isso. E aí a filha acha ele é amamentado inclusive pela própria mãe, porque, né, ela é muito perto, enfim, e aí continua. E depois disso, o que acontece? Ele cresceu lá no Palácio de Faraó, né, como um filho, né, um neto seria, né, do Faraó, né, o filho da filha de Faraó. Só que aí ele não quer mais isso, né? E aí o que demonstra que ele não quer mais isso? O que ele faz? Ele mata. Quem que ele matou primeiro? Um capataz. Ele era um egípcio ou ele era um hebreu? Egípcio. Ele era um egípcio, né? Porque o que o egípcio estava fazendo? Maltratando o hebreu. Maltratando. Então ele não aceitava aquela injustiça, maltratando um hebreu, né? Um parente dele. E aí então ele mata o egípcio. Passou um pouquinho de tempo, ele vai lá de novo visitar a terra, o povo dele, e aí tem um povo discutindo. Duas pessoas. Quem são? Egípcios ou hebreus? Hebreus. Eram hebreus. Eram parentes. E aí o que José faz? Moisés. É Moisés. Isso. Verdade, obrigada. Aí era pegadinha. Eu estava ouvindo o vídeo da semana passada, eu falando que é Abraão. Não, não tem nada a ver com Abraão. Não era Abraão, era Moisés. Enfim, o Moisés. Né? O que ele fala para os dois lá? Foi apartar a briga. Ele vai apartar, né? Tipo, gente, vamos parar com esse negócio aqui. Vocês são... né? Vamos reconciliar, são tudo gente boa. E o que eles falam para o Moisés? Deixa eu trocar de novo.
Hã? Você vai fazer com a gente que nem se fez com o outro? Agora? Você vai matar a gente também? É, sim. Ou seja, foi descoberto, perdão, o crime, né? Foi descoberto que ele fez. E aí Moisés fica apavorado, né? E vaza da casa de Faraó, foge em direção ao deserto, né? Em direção ao Sinai. Ele não vai para o Sinai, ele em direção ao Sinai. E aí, chegando lá, né? Ele fica quanto tempo naquele lugar? 40 anos. Ele casa lá, né? Como que era o nome da mulher dele, né? Zípora, né? E aí ele fica por lá 40 anos, né? Aí depois de 40 anos que ele tá por lá, né? Numa boa, família, os filhos, pastoreando, né? As cabrazinhas do sogro dele. Aí acontece uma situação. O que acontece? A sarça ardente. A ovelhinha fora. A ovelha. Ele vai atrás, né? Ele vai atrás da ovelha, ótimo. Né? Ele vai procurar. E no processo se depara com um negócio assim que não queimava e não consumia. Não sumia o negócio. Só ficava queimando. Né? Isso chamou a atenção dele. E aí era uma manifestação de Deus, né? Uma teofania. Deus fala com ele. Deus chama ele. Deus se revela. Qual que é o nome que Deus se revela para ele? Eu sou. Né? É esse Deus pessoal, esse Deus de relacionamento, né? Que quer estar com ele ali. Aí depois disso, a gente tem Moisés replicando com Deus sobre o chamado. O que ele fala para Deus? Ele não sabia falar. Ele era menor, não sabia falar, ele era um coitado. Fala que não foi ele que fez a boca, ele fez o homem. Aí Deus fica um pouco bravo com ele, desperta a ira de Deus, né? A gente vê lá em Atos 7, era verdade isso que Moisés estava falando? Ele não era bom em palavras? Ele era eloquente. Ele foi criado no palácio, né, gente? Ele estudou. Ele era o cara, falava todas as línguas, inglês, francês, né? Coreano, tudo. Né? Mandarim. Né? Excel avançado. O currículo do cara era lá, né? Fala sério, gente. É que ele não era eloquente nesse novo que ele estava. Não é? Ele sabia o que ele tinha feito antes lá, quando a injustiça, aquela ímpeto de fazer justiça. E aí ele viu o que tinha acontecido, deu ruim, né? Falou, manda um outro, né? Alguém lá que o senhor escolher, e Deus foi você, camarada, que eu escolhi. Até para ele confrontar o Faraó, né? Porque ele ia ter que se apresentar. Ele sabia muito bem de onde ele tinha saído ali Diante também. daquele Faraó, né? Uhum. Ou o filho dele, talvez, Filho né? dele, mas o era contexto não era. Mudou Eu pedi nada. para soltar o povo. A missão era terrível. Era pior ainda, né? O Faraó conhecia Deus? Esse Deus eu Não. sou? Não. Já tinha ouvido falar dele? Possivelmente. Não, porque nem Moisés sabia. Ele acabou de conhecer o eu sou. Como eu sou. Mas e o Deus dos... Ele já O Deus dos hebreus, né? O Elohim, o Deus da criação, o Deus criador. Assim que Deus tinha se apresentado ao povo, esse Deus que tem o poder de criar todas as coisas. Esse era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? E da descendência. Mas o eu sou é a partir de Moisés. E tem um pequeno detalhezinho Vai nessa lá, linha que a gente depois pode aprofundar mais. Mas também nesses 430 anos, o quanto a fé dos israelitas estava firme somente... Lembra? Sempre eles no meio de um contexto politeísta. Agora eles estão dominados no Egito. Né? E lembra, se eu estou escravizado e sendo oprimido, o meu Deus está perdendo. Ele está perdendo. Então, eu já estudei um pouquinho isso para outras aulas no passado. Talvez eles também estivessem confusos. E a gente vai achar texto que vai confirmar isso. Sim. Que eles também já não tinham essa fé tão viva, né? Ali eles estão num contexto egípcio. Egito é a nação. Os deuses do Egito é que são os deuses que estão por cima hoje, né? Tem isso também. Então é um deus menor. Para o egípcio é um deusinho fraco, não é ninguém. Está escravizado, é povo oprimido. Né? Não vale nada. No entanto, agora Moisés volta com essa missão de apresentar esse eu sou para toda aquela nação que vai ser julgada pelo eu sou.
E aí a primeira coisa que esse eu sou fala para Moisés ali na chamada dele é: Israel é o meu primogênito. Né? Israel é uma referência a Jacó, a todas as tribos que estavam representadas ali no Egito. Israel é o meu primogênito. Eu vou tirar o primogênito de Faraó. Antes que acontecesse tudo, Deus já havia estabelecido o julgamento daquela nação. Né? Ele ia se revelar como Deus de maravilhas, um Deus todo-poderoso, um Deus que domina sobre todos os deuses, que os deuses das nações são nada diante dele. Né? E assim ele seria conhecido. E ele iria ser conhecido, experimentado, né, pessoalmente pelo seu próprio povo, né, que estaria ali agora no desafio de confiar nele, né, de acreditar na promessa, de acordar aquela fé que estava ali há tantos anos, estava ali, né, mas estava ali, mas agora ela precisaria despertar. Sem templo, sem imagem, sem nome. Sem reuniões. Exato. Tudo que os outros tinham, eles não tinham. Sim. Né? Esse era o desafio impossível. Mais impossível do que o desafio de hoje, meu original. Com certeza. E aí agora, a gente vê, né, Moisés vai lá, fala com o faraó, e aí acontece, né, algumas situações. Deixa eu ver se eu quero falar disso aqui agora. Pois é. Deixa eu ver onde que eu estou. Agora tem que priorizar. Hebreus, né, que a gente está lendo, já está aberto lá, o 24 ao 26, pode ler. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou. Isso já foi. 24 a 26 já foi. Foi até 28, beleza. Então não precisa, melhor, a gente avança aqui. Valeu, dois coelhos, pronto. Olha só, o nosso contexto, isso aqui é desde a aula passada, né? Então, nós vimos o que significa conhecer Deus do ponto de vista do Antigo Testamento. E isso vai continuar acontecendo. Conhecer a Deus aqui, quando Deus se revela, eu sou, Ele está dizendo: eu vou ser o Deus de vocês, e a partir do nosso relacionamento, né? Deus falando, a partir do nosso relacionamento, vocês, né, vão viver a vida dessa forma, de acordo com esse padrão moral, ético, né? De acordo com essa forma de adoração, né? Diferente de tudo que vocês viram até agora, desse povo onde vocês vivem no meio deles, né? Então, a partir de agora, eu vou ser esse Deus, né? Que vocês vão expressar na vida de vocês, no estilo de vida de vocês. Isso é conhecer Deus, do ponto de vista do Antigo Testamento. Uma segunda coisa, conhecer Deus do ponto de vista do Antigo Testamento eu vou ser... Deixa eu pegar minha cola aqui, porque falhou. Essa revelação vai ser progressiva. Então, vocês não vão me conhecer agora enquanto eu faço isso. Vocês estão me conhecendo agora e vão continuar me conhecendo. Porque eu vou continuar me revelando a vocês. E a vida de vocês vai continuar mudando na medida em que vocês me conhecem mais e mais. Né? Isso é conhecer Deus do ponto de vista do Antigo Testamento. E aí nós temos uma história de redenção pelo sangue, né? Esse anúncio aqui a respeito de Israel ser o primogênito, inclusive, né? Quem é para nós, né, no Novo Testamento, o primogênito? Jesus, né? O primeiro de muitos irmãos, não é? A nossa descendência vem dele, não é mesmo? Então a gente vê uma história de redenção pelo sangue, começando lá pela Páscoa, né, que é a última praga, quando é ferido os primogênitos do Egito, e Deus salva o seu primogênito Israel. Depois começam a acontecer vários conflitos, né? Então a gente vai só retomar algumas coisas aqui sobre esses conflitos. Vamos lá. E depois, por último, uma nova geração, que é onde a gente, com certeza, em nome de Jesus, chegaremos hoje. Introdução, então, aqui no deserto, ok? No deserto, né, Deus deu pão, água, orientação para o povo e protegeu o povo. Né? Tinha uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite, protegendo o povo. Né? Beleza, saíram do Egito, comemoraram festa. 3 dias depois eles estão andando deserto adentro, marcha, né? Deserto adentro. Gente, quando a gente fala em deserto, não é assim, meio do deserto, tipo isso aqui, ó, entendeu? Tem isso também.
comer, mas não é só isso, são lugares ermos. Vocês viram que eles vão fazendo essa trajetória, lembra do mapa? Eles vão circulando ali, né, onde tem rios, não é mesmo? Ou então ali existem lugares ermos, tem civilização inclusive, mas é pouquinha gente, né? Tem estrangeiros, pessoas ali vivendo ali, mas são lugares que tem coisa de comer, pastagem, pode ter água, né? Mas acontecem situações em alguns trajetos por onde eles passam ali. 3 dias depois, eles chegam em Mara. Essa água é amarga, Moisés. Você trouxe a gente aqui pra gente morrer de sede no deserto? Depois que Deus livrou eles cantaram e celebraram a grandeza daquele Deus, né? Vamos morrer de sede, a água é amarga. Moisés ora, Deus fala, tá vendo aquele arbusto? Pega o arbusto e joga na água. Quando joga, a água fica boa, aí eles tomam a água, fica tudo de bem. Naquele momento ali, enquanto eles estão tomando água, acontecendo aquilo, Deus dá alguns estatutos e ordenanças para eles, né? Deus ensina e fala, se vocês me seguirem, se vocês andarem nos meus caminhos, se vai acontecer isso, né? 1 mês e meio depois, né? Ficou tudo bem, ó, 1 mês e meio andando no deserto. Beleza, né? Morreremos de fome, Moisés. Você trouxe a gente aqui para morrer no deserto? Não tinha como sepulcro suficiente lá no Egito? Vai, ora, Deus envia o que é isso? Né? O maná. Envia o maná. O que é essa coisa? Né? O maná, provisão de Deus, e daí dá ordenanças, né? Eles tinham que recolher na sexta-feira o dobro, para que no sábado eles não tivessem que sair para procurar, né? Não podia guardar nos outros dias, pro dia seguinte, porque dava bicho, né? O maná diário, assim como a nossa vida com Deus, ela é diária. Preciso me alimentar diariamente, né? Se eu fico uma semana sem comida, sem água, o que acontece comigo, Damiris? Morre. Se o meu espírito vai piorando o quadro cada vez até, né, óbito. Nosso espírito sem alimento uma semana morre. Vai piorando o quadro até morrer, né? Mesma relação. Mais alguns poucos dias, não tem água, estamos com sede, Moisés. Moisés vai lá junto com Arão, fala com Deus, daí Deus fala, Moisés, vai lá, dá uma batidinha 2 vezes na rocha, 1, 2, e a rocha vai dar água. Aquela rocha é a representação de Cristo, né? E aí, sai a água, eles bebem, feliz, alegria, vamos andar no deserto. 3 meses depois, no deserto. 3 meses depois, aí acontece algumas coisas. Eles chegam no Sinai, né? Eles chegam lá no monte onde Deus, onde Deus vai falar com eles. Aqui é uma porção de situações importantes que eu gostaria de trazer. Eu não falei da guerra dos amalequitas que acontece antes, que é importante, eu queria destacar porque é o primeiro momento que a gente vê Josué, né? Então, os amalequitas, enquanto eles estão aqui reclamando de sede, os amalequitas, eles estão vindo contra eles, né? O que esse povo aí que pensa que vai fazer alguma coisa estão fugindo, né? Vão lá para querer confrontá-los. Moisés fala, Josué, com um povo aí vai lá lutar. Moisés sobe no monte, fica lá, às vezes, gente, o monte não é um monte, é um monte de terra. E ele tá lá, e onde ele via a batalha, né? E ele tá com os braços lá levantados. Enquanto ele levanta os braços, o que acontece com o exército de Israel? Vence. Enfim, chegou uma hora que não dava mais, era um dia inteiro lutando lá. E aí, Arão estão lá sustentando os braços dele enquanto ele está sentado na pedra, para que o povo continue vencendo. E eles vencem, né? Então Josué vence a primeira batalha dele. Josué como líder de um exército agora, isso é importante, né? Depois disso, Josué ele se torna o auxiliar de Moisés, aquela pessoa que é o discípulo, né? O mais próximo de Moisés. Ele obedeceu, deu tudo certo, ok. Moisés também julga o povo, a gente viu isso, o esgotamento, o sogro dele vai lá, fala com ele, né? Enfim, tudo isso aí. Moisés subiu no monte, o povo não podia subir no monte, no Sinai, por quê? O que Deus falou para eles se eles tentarem subir? Eles morreriam, né? A santidade de Deus iria consumi-los, né? Então Deus fala, manda o povo se preparar, tomar banho direitinho, lavar, se separar das mulheres, se santificar e venham até aqui. Eles vão ficar até
uma parte, né? Você não pode passar dali. Só, no caso, Moisés subiu até, o Arão vai ter um pedaço, né? Mas Moisés sobe e fica lá escondido na nuvem, no meio, lá onde ninguém vê ele. É só ele com Deus lá, tete a tete, na intimidade, face a face, né? Ok. Deus vai e fala para ele, né, e dá os 10 mandamentos, né? Terminado de dar os 10 mandamentos, as 10 palavras, né, de onde vai vir todo o resto da lei, né, da aliança, ele desce e fala para o povo, beleza, vamos seguir, o povo concorda, né? Daí fala, mas vamos fazer o seguinte, Moisés, você sobe e fala com Deus, e a gente vai ficar longe, distante, para que a gente não morra, né? Então a gente não quer que Deus fale. Embora eles ouviram os trovões, relâmpagos, eles ouviram, né? Imagina aquele estrondo, aquele monte fumegando, aquela loucura, Deus se manifestando no meio do fogo, uma coisa doida acontecendo ali, né? E eles ficaram com medo, e eles não queriam falar diretamente com Deus. Então faz o seguinte, Deus acha bom, fala, veja o povo lá e eu falo com você então. Moisés sobe, quanto tempo ele fica lá no monte? 40 dias, né? Então, por favor, abram lá Êxodo 31. Êxodo 18. Êxodo 31, 18. Vamos lá, uma voz bem forte. Pode ler para mim. Quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as 2 placas de pedra, onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Olha só, Deus pega as pedras que Deus escreveu com o dedo dele e entregou para Moisés, ok? Moisés agora, ele vai descer do monte, né, e levar. Vamos ver Êxodo 32, 7. A gente vai ficar aqui no Êxodo mesmo, então vamos ler, a gente vai ler os trechos aqui importantes, tá? Deixa eu pegar aqui, para eu ler junto com vocês. Acompanha junto comigo aí, vai lá. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo, olha aqui que ele fala, o teu povo, Deus falando para Moisés, que fizesse sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si, o quê? Um bezerro fundido, uma imagem, não é? E o adorou, sacrificou e disse, esses são, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Ó absurdo, né? Deus que está falando. Deus disse mais a Moisés, tenho visto esse povo, eu sei que é um povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e eu vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Esquece esse povo, vou acabar com eles, porque eles não sabem obedecer, eles são duros, né, rebeldes, idólatras. Enquanto você está aqui esse tempo todo e eu estou te entregando essa aliança, eles estão lá se corrompendo. Olha a ideia de Arão. Não, é que eu peguei as coisas que o povo trouxe, eu joguei no fogo, saiu um bezerro. É assim que funciona, gente? Né? Aconteceu um bezerro lá, né? Podia ser um passarinho. Se transformou. É o demônio. É. Mas aí você vê aquilo que ele começa a confirmar aquele negócio. E eles ainda tinham a necessidade e a mente idólatra. Precisava de um ídolo físico. Para ver. Né? Deus está com eles. Eles não queriam ficar lá no monte, não queriam ouvir Deus, né? Não queriam. Mas eles queriam um Deus menor. Um Deus menor. Mas a estatinha quietinha. Isso. Beleza, né? Moisés vai descer do monte agora. Vamos continuar lá. No 11. Moisés suplicou ao Senhor. Aqui a gente viu a primeira proposta de Deus para resolver o problema da idolatria do povo. Vou matar todos eles, Moisés, e você, a partir de você eu começo de novo, porque você me obedeceu. Então, a partir de você eu vou fazer a nação. Moisés vai lá e fala, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Ele devolve para Deus, né? Não é meu povo nada, é teu. Que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, olha como inteligente Moisés arrasou com Deus, né? Com os maus intentos os tirou para matá-lo no monte, consumi-los da face da terra. Olha como que vai ficar conhecido o teu nome, Deus.
né? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o seu povo. Aí ele apela ao máximo. Lembra-te de Abraão, né? Isaac, que é de Israel. Ele não tinha domínio da fala. Não, ele não sabia falar. Os teus servos que você jurou a Deus, multiplicarei a descendência como as estrelas do céu. E lembra a promessa de Abraão, gente, ó, o apelo. Toda essa terra que eu tenho falado, darei vossa descendência para que possuem a herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que havia, né, dito, prometido. Deus voltou atrás. Tá bom, não vou destruir o povo. No entanto, Moisés desce do monte. Não vou destruir, beleza, né? Na continuação do versículo vocês podem ver, em 15, ele desce do monte com as tábuas, está escrito aí, ó, escritas de ambos os lados, as duas tábuas, que Deus escreveu pelo dedo dele. Quando ele chega lá, né, perto, Josué não está no meio do povo não, gente. Josué estava lá no monte esperando, né? Ficou lá o tempo todo ali, acampado, esperando, bonitinho. E aí ele chega e Josué fala, tô ouvindo, é a guerra, né? A gente tem que ir lá para lutar. Ó, a mente de luta, né? De Josué, já é guerreiro. E aí Moisés fala, isso não é som de guerra, isso aí é som de festa. O povo já se corrompeu, né? Estão festejando outros deuses, ali, bebendo, comendo e fazendo festa a outros deuses. Ele joga as tábuas que estavam com ele, as tábuas se partem tudo. E aí ele começa a repreender o povo. E aí acontece uma primeira situação, né? O povo perdeu o rumo. E aí Arão não tinha crédito nenhum mais ali, e não conseguia juntar. Moisés falou, é o seguinte, quem que é pelo Deus de Israel aqui? Os levitas se juntaram tudo com Moisés e Josué. Ou então vocês vão na tenda de cada um, vocês vão matar os seus irmãos, os seus pais, todo mundo aí, seus filhos, que se corromperam. E eles fazem isso. 3.000 são mortos naquele dia. Né? E aí Moisés, né, fala para eles, vocês se santificaram hoje. Vocês defenderam o zelo do Senhor. Os levitas. E aí, não para por aí. Mais adiante, Deus envia uma praga sobre o povo. Porque Deus fala, quando eu tiver que castigá-los pelo pecado deles, eu vou fazer isso, Moisés. E aí, acontece essa praga ainda no meio do povo, né? Então, não para, você entendeu? Dá a sequência. Ok, vamos avançar. As tábuas escritas, 33 do 1 ao 6, vamos ver lá. É a segunda proposta que Deus faz para Moisés. Ele fala, olha, não, tá bom, não vou fazer de você a nação e não vou destruir o povo, mas eu tenho uma proposta um pouco melhor. Moisés, o que você acha? Vai, sobe daqui, tu e teu povo que tiraste da terra do Egito para a terra que eu vou jurar, que eu jurei, né? Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Eu vou enviar o anjo na frente de vocês, Moisés. Eu vou lançar os cananeus, os amorreus e todo mundo embora. No 3, sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu sou, não vou no meio de vocês. Porque vocês são um povo de dura serviço. Eu vou consumir vocês no caminho. Eu vou acabar destruindo vocês. Ouvindo o povo essas más notícias, começou a chorar. Ou só, né, só vai dizer, ou chora, ou, né, igual que assim. E nenhum deles vestiu os enfeites, que eles estavam tudo ornados, né, tudo para festa. Tirou os enfeites. Porquanto o Senhor tinha dito, dize que é povo assim, assim, assado. No 6, então os filhos de Israel tiraram de si todos os seus enfeites. A partir do 7, a gente tem ali, Moisés ele costumava armar uma tenda, que era a tenda do encontro, fora do acampamento. Era o lugar onde ele se encontrava com Deus. Deus vinha na nuvem, ali, uma nuvem ficava em cima, né? A hora que isso acontecia, o povo saía para fora das suas tendas e ficava em adoração, numa postura de pé em adoração. Josué ficava do lado da tenda e não se apartava da tenda do encontro. Nunca. Não podia entrar, mas ele ficava lá, né, de guarda. E aí Deus vai se revelar. Aí Deus vem, fez essa proposta para Moisés, e Moisés traz uma réplica para Deus. Deixa eu achar aqui. Eu pulei mais um. Tá aqui, gente, ó. 34. Não, não tá não, mentira.
Aí começa um diálogo entre Deus e Moisés, né? Tá lá, o diálogo 33, né? Vai até Deus. A gente não vai ler tudo não. Então Moisés começa a falar assim: Deus, se você confia em mim de verdade, você acha que eu tenho achado graça aos seus olhos, né? Você tirou o povo de lá, ele traz toda a conversa de novo, assim, né? Se o Senhor não for na nossa frente, a gente não vai sair desse lugar. Então, não tem essa chance, a coisa que vai o anjo na frente, o Senhor vai dar tudo certo. Não. Se o Senhor não for no meio do seu povo, no nosso meio, como as nações vão saber que o Senhor é o Senhor? Que anda no meio do povo. Não é? E aí Deus fala: Moisés, você é o cara. Vamos ver aqui. Disse o Senhor a Moisés: farei o que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Senhor, então já que é assim, me mostra a tua glória também. Já que a gente está assim nessa intimidade, então me mostra a tua glória. Aí Deus falou: tudo bem, só que você não vai poder me ver, porque ninguém pode me ver e continuar vivo. Ninguém vê minha face. Mas eu vou esconder, eu tenho um lugar aqui perto de mim, eu vou colocar você ali. E eu vou passar. E quando eu passar, você vai ver a minha glória, né? E Deus passa anunciando o nome dele: Senhor. Né? E Moisés vê então a glória de Deus. Olha que experiência tremenda. Isso aqui é um mistério tremendo. E agora Deus renova a aliança com Moisés e dá uma tarefa impressionante. Olha no 34:1. Pode ler. Então Yahvé solicita a Moisés: corta 2 placas de pedra semelhantes às primeiras, sobe a mim na montanha, e eu escreverei as mesmas palavras que escrevi nas primeiras tábuas que quebraste. Legal, Moisés, eu me agrado de você é gente boa, você já viu minha glória. Pronto, vamos resolver então. Vou fazer a aliança de novo, só que dessa vez você que vai escrever as placas, tá bom? Inclusive você que vai talhar as pedras, não vou dar pronta não, igual dei antes. Você vai lá, talha as 2 pedras, e você não vai subir o monte sozinho agora, você vai subir com as 2 pedras, né? Imagine, gente, fácil. Sobe o monte, né? E aí você vai escrever com o seu dedo agora, porque a primeira vez fui eu que escrevi, agora você quebrou, você vai escrever, tá bom? Né? Trabalho duro, né? Se ele ficou 40 dias lá só ouvindo, Deus escreveu prontinho, imagine como é que foi o período que ele ficou lá agora, ele tendo que escrever tudinho de novo, né? Deus repete, fala tudo com ele novamente, renova essa aliança, né? E vamos lá. E aí, né, avançando aqui, a gente vê Deus trazendo agora, né, renovando essa aliança. Deus traz as leis, as ordenanças, né, traz tudo para Moisés. Eles passaram um período de cerca de 1 ano sentados ali em volta do Sinai, acampados ali. Esse período de 1 ano aconteceu toda essa história, toda essa trajetória. Foi necessário, né, para que eles entendessem, aprendessem muita coisa ali só nesse 1 ano, que foi bastante, né, tempo, na verdade. Deixa eu ver aqui um pouco mais adiante. Isso. Outra coisa que eu queria destacar aqui, que é nesse momento, nessa renovação da aliança, Deus vem e traz a ideia do tabernáculo, né? Então Deus traz essa ideia do que seria, né, esse lugar de culto, como que vai ser a adoração, como vão ser as ofertas, como é que vocês vão me cultuar, como é que vocês vão me adorar, como vocês vão se relacionar com esses povos, como vocês vão se relacionar uns com os outros, como que vai ser a estrutura de vocês aqui como povo, né? Aí a gente tem lá, a partir de Levítico, né, essa nova fase da história de Israel. Israel agora, ele já não é só esse povo em formação. Israel está quase se tornando nação agora. Eles têm um Deus que eles conhecem, eles têm palavras, mandamentos, estatutos, ordenanças, né? Era tudo necessário, regimentos, né? Organização, tudo que precisava para ser um povo. Eles já eram agora um povo, né? Vamos abrir lá, alguém abre Levítico 16, 2, e quem já está aberto em Hebreus, falei para deixar que ainda vai ver mais coisas, não tudo aqui, 9 do 6 ao 7. Primeiro Levítico 16, 2, pode ler.
Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Né? Então a gente tem aqui esse estabelecimento de sacerdócio. Olha só, a tribo de Levi era responsável por todo o serviço sacerdotal. Só que os sumos sacerdotes e os sacerdotes descendiam diretamente de Arão, que era dessa tribo, ok? No entanto, todos os outros levitas que eram responsáveis por carregar, por trocar, pela limpeza, e mais lá na parte de Davi, a gente vai ver lá adiante, pela adoração, esses todos, eles eram também da tribo de Levi, mas eram dentro da tribo essas diferenças. Sacerdotes somente da família de Arão. Ok? Tranquila essa divisão? Todos os demais eram os levitas, encarregados do serviço. Beleza. Nós temos aqui então essa instituição do sacerdócio. Nós temos uma cena interessante aqui em Levítico, que é Nadab e Abiú. Vocês lembram quem são eles? Quem? Filhos de quem? Hã? Arão. O cara falou, Arão, filho de Arão. O que eles fazem? Qual que é o erro que eles cometem? Moisés preparou, ungiu, né, ensinou como é que faz lá o sacrifício, que afinal de contas eles iriam ser sacerdotes, né, o pai deles era o sumo sacerdote, mas eles seriam sacerdotes. Então, né, ensinou, é assim, é assado, como é que faz o incensário, como é que unge, como é que... tudo que tem que acontecer. E fizeram lá, e daí ungiram eles, as vestes, todo um ritual de santificação, purificação. E aí eles se acharam, né? O que eles fizeram? Hã? Eles pegaram cada um seu incensário, né? E entraram dentro do santuário, do tabernáculo, né? Por conta própria, porque eles acharam que agora era assim, que eles estavam dominando tudo e eles podiam. O que Deus fez naquela hora? Deus os consumiu. Saiu fogo da presença de Deus e consumiu os dois. Né? Inclusive Arão e a família de Arão é ordenado a não chorar a morte deles, né? Para não contaminar a questão, né, do sacerdócio e tudo aquilo que estava acontecendo, porque eles quiseram oferecer uma coisa para Deus que Deus não tinha pedido, né? Isso é sério. Ok, Hebreus 9 do 6 ao 7, pode ler quem abriu aí, nós temos isso daí agora. Ora, logo após tudo isso estar assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo, a fim de realizar os atos sagrados do culto. No entanto, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente... Então a gente tem aqui, né, essa questão do sacerdócio, como que acontecia, o sacrifício e tudo mais. Essa necessidade de entrar no Santo dos Santos com sangue. Nós temos um sumo sacerdote, né, da nossa fé, que é Jesus, que entrou de uma vez por todas com o sangue da expiação, né, no Santo dos Santos. Né? Nós temos na nova aliança hoje, nessa relação de culto e sacerdócio, melhores promessas em Cristo. Não é? Porque eles iam herdar uma terra aqui, nós vamos herdar uma terra que ela é eterna, não é? Ela é para além daqui. Nós temos Jesus como sumo sacerdote, não é Arão aqui. Todas as nações estão incluídas, ali era só para Israel, aqui nós temos todas as nações, né? O sangue de Jesus vai apagar o nosso pecado, não são o sangue de pássaros, né? Rolas, de bois, de carneiros, não, é o sangue de Cristo que apaga o nosso pecado a partir da lavagem da palavra de Deus. A lavagem não era o ritual de purificação agora na bacia de bronze, agora é pela palavra de Deus que nós somos lavados. Nós temos acesso ao lugar santo, né? Agora, pois, nós devemos entrar com intrepidez, com ousadia no Santo dos Santos, né? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele construiu para nós, né? E somos sacerdotes, cada um de nós aqui é um sacerdote, né? Não somos de uma tribo específica, nós somos da tribo do Reino de Deus, né? E nós somos sacerdotes, nosso papel é o quê? Abençoar, edificar,
trazer orientação e instrução na palavra de Deus para aqueles que não a conhecem. Isso não é para quem dá aula, para quem prega, para quem dá um curso na igreja. Isso é para cada um de nós. Nós somos sacerdotes, cada um de nós que tem Cristo, né? Então, essa relação do sacerdócio. Vamos avançar. Esse, então, seria uma ideia do que seria o tabernáculo naquela época, né? Nós temos aqui no centro, né, Deus estava, então, habitando no meio do seu povo. Isso é muito interessante, né? E em volta, totalmente organizado agora, todo um arraial, não é? Isso aqui a gente vai ver em Números. Números vai falar muito sobre essa questão de organização, de ordem. São feitos 2 censos ali, né? Levítico, Êxodo fala da expiação, da remissão. Levítico vai falar sobre adoração, culto. E agora a gente vai ver em Números, né, essa relação de ordem, de organização, de serviço, né? O reino de Deus é assim. A gente vê isso inclusive lá em 1 Coríntios, né? Quando fala a respeito do funcionamento do culto, né? Que deve ter ordem, né? O nosso culto racional, não é mesmo? Deve ser com entendimento das coisas. Essa é uma imagem, um quadro, na verdade, né? Uma ideia do que seria. Então, meio triste, né? Esses levitas assim, carregando a arca. Pesado. Tá pesado, né? Eles estão tristes ali, eu acho, porque tem pedras e tudo, né? Não sei se é pedra, se é rio. Mas seria uma ideia do que seriam eles carregando a arca da aliança, né? E essa seria a arca, essa seria mais ou menos a vestimenta deles. Ok, nós temos aqui então o fracasso de Israel. Eu vou passar super correndo, gente. Agora são 10h20, né? Eu tenho 10 minutos. Duvido. Mas vamos lá. Problemas no deserto de novo, né? Então temos o problema de incredulidade, mais queixas, mais rebeldia. Ok, então vamos fazer um jogo agora para vocês me ajudarem. Abre lá aqui, Tamires e Mateus, Números e Êxodo, né? Deixa eu ver. Como que é o seu nome, querido? O Mateus. O Mateus abre para mim 2 Coríntios 6, do 14 ao 15, por favor. Mais o Mateus, olha lá. Tá multiplicando. Estamos muitos Mateus aqui. Isso. O que levou Israel à concupiscência, né? Concupiscência à carne, ao desejo carnal. O que fez Israel queixar-se, murmurar contra Deus na maior parte das vezes? Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Né? Olha a relação um pouco antes, lá em Êxodo. Pode ler. Também subiu com eles uma grande mistura de gente, e em rebanhos e manadas uma grande quantidade de gado. Né? Então, quando eles saíram, né, lá em Mateus 2, saíram, veio uma galera que não fazia parte do povo de Israel, uns estrangeiros ali, porque tinha gente morando, né, que eu falei no começo. E aí agora a gente tem esses estrangeiros estão falando da comida que eles comem, que é boa, eles estão falando das coisas boas, eles estão incitando Israel. O que vocês estão perdendo tempo, gente? O que é isso? E aí eles sentem saudade do Egito, de novo. Eles querem carne. E eles tentam a Deus. Pode ler, Mateus, lá. O que nós aprendemos com isso? Não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Essa é uma das questões, né? Não dá para misturar aquilo que é santo com aquilo que é profano. Não dá para andar dois juntos se eles não tiverem acordo. Não é? Essa importância de não misturar luz e trevas na nossa vida. Mas só um pouquinho assim não vai fazer mal. Já fez. Já fez. Né? Então, essa é uma das questões. Vamos lá. Mais algumas. Vai lá então, Gu, abre Números 11, do 16 ao 17. Jéssica, abre Números 11, 25. Tabita, Atos 19, 6. A namorada do Mateus. Fabi. Hã? Fabi. A Fabi. Por favor, abre aqui, Fabi. O versículo... não. Isso. Números... Eita. 11, 29. 11, 29. Números 11, 29. E... Dani. Atos 2, 17.
E Rafa, 1 Coríntios 14, 31. Então, quem foi agora, né? Deus nomeou algumas pessoas, porque o povo se queixou, quero carne, né, e tal. Moisés fala, vou ter que aguentar esse povo ainda, não aguento mais, Deus, né? E aí Deus, né, fala, tá bom, vou dar uns ajudantes aí para vocês. Olha só, quem que ele nomeou para ajudar? Pode ler. E o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Levante-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Eu vou te dar essa porção de espírito, vou partir 70 homens que sejam líderes no meio do povo. Não é qualquer um, não. São aqueles que você vê que são chefes. Não é? Pode ler, então, o que nos lembra essa manifestação que acontece lá? Números 11 e 25. Aí o Senhor desceu nas nuvens e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas, porém isso durou pouco tempo. O Espírito veio sobre cada um dos 70 e eles começaram a falar alto como profetas. O que isso lembra? Atos 19, 6. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Do que é isso? O que lembra isso daí? Hã? Poder. Deus reparte o Espírito Santo sobre os 70 líderes. E eles começam a falar alto como profetas. O que isso lembra? Pentecostes. Não é? Deus derrama o Espírito deles sobre toda a carne agora. E eles começam a falar alto novamente. Profetizar, cada um fala na sua própria língua de 16 a 17 nações. Não é? A oração de Moisés, no versículo 29, que a Fábio vai ler pra gente, foi respondida? Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes de... Você viu que tinha dois que não estavam contados e separados junto com 70. Né? Seriam 72, então. Eles estavam lá na tenda, junto no lugar lá. E Josué viu e eles também estavam falando alto e profetizando. E aí ele falava para Moisés, Moisés, vai lá e impede eles de fazer isso, eles não podem não. Moisés vai e fala exatamente isso que a Fábio. Lê de novo, por favor, Fábio. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Ótimo. Vai lá, Dani. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. Foi ou não respondido? Hã? Vocês têm dúvidas? Quem tem dúvida? Quem não tem dúvida? Tá tudo igual, vocês querem ir embora. Estou tentando entender. Né? Moisés falou, para com isso, tomara que todo o povo profetizasse, que o Espírito viesse sobre todos eles. E aí lá em Atos a gente lê, o Senhor derramando do Espírito sobre toda a carne. Né? O Luiz Hermínio fala uma coisa legal, uma referência à profecia de Joel, o bar do Joel está aberto. Né? Então o povo fica embriagado de Deus, embriagado do Espírito Santo. Então o Espírito está agora sobre toda a carne. Foi ou não foi respondida? Foi. Né? 1 Coríntios 14, 31. Quem queria ler? Eu. Rafa. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Todos podem profetizar, todos. Né? Amém. Um de cada vez. Todos, para que todos aprendam, sejam instruídos. Amém. Aqui. Nós temos uma situação, agora a gente não vai ler, não vai dar tempo. Né? Miriam e Arão e o espírito de murmuração. Vocês lembram o que acontece aqui? Ainda estamos no Sinai, né? Estamos quase chegando na Terra Prometida. Vocês sabem o que acontece? Pode falar. Quem sabe pode falar.
senhor falou isso. Vou dar uma dica, né? Moisés está assim, por aqui com o povo, e ele arruma uma mulher, que ela não é do povo, não é? De Israel, ela é uma estrangeira. Não é correto ele fazer esse casamento, Deus havia dito. E aí Miriam tem uma dificuldade com isso, ela, né, sendo a irmã mais velha ali, ela incita o quê? Uma rebelião. Não é com quem? Com Arão, né? Que era o outro irmão agora. E ele fala, quem Moisés pensa que ele está fazendo? O mesmo espírito que está sobre ele, está sobre nós também. Nós também profetizamos, não é só ele que é profeta. E aí eles começam a questionar a liderança de Moisés. E o fato de que Moisés era o profeta de Deus. Que Deus havia escolhido. Eles também eram profetas, mas eles tinham um lugar deles. Eles queriam um lugar de Moisés. E aí o que Deus faz? Antes que aconteça qualquer coisa, ele fala, Moisés, reúne Arão e Miriam, reuniãozinha agora, só nós três. Lá na tenda. Né? Gabinete. E aí ele fala, gabinete com Deus. Vamos abrir lá, isso é interessante, Números 12. Vamos lá, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas vamos gastar ele, né? Números 12. Nessas horas que a gente tem que pensar, né? Tomar puxão de orelha do pastor é bem mais fácil. Pense. A ira do pastor é melhor que a ira de Deus. Isso, né? Exatamente. Ok, informantes. Deixa eu achar aqui o texto. Vou ler só um trecho, tá? No 5. Né? Então vocês três no quarto lá vão vir aqui na tenda, beleza? Reunião, gabinete. O Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda. E depois chamou Arão e Miriam. E eles se apresentaram. Então disse, vocês dois, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou eu falo com ele em sonhos. Provavelmente era assim que acontecia com Miriam e com Arão. Vocês são profetas, vocês estão certos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo boca a boca, claramente, não por enigmas, porque ele vê a forma de Deus. Como, pois, vocês não temem falar contra o meu servo Moisés. Uau, até me arrepiei tudo aqui. Não, mas Quem vocês pensam que são para fazer isso? Vocês estão loucos? Enlouqueceram? Perderam a cabeça? Não é? Para defender o que é seu, você não precisa querer o do outro. Isso é sério. E aí então, Deus traz uma praga sobre Miriam, ela fica leprosa. Né? Um pouco antes aqui, quando Arão e Miriam estão com chavo lá contra Moisés, há uma palavra de Deus aqui, ele fala assim, Moisés era de todos os homens o mais manso da terra. Tranquilo, de boas. Né? E aí então, Moisés vem e intercede, Senhor, não faça isso com eles, perdoa. Mais uma vez ele intercede por aqueles que pecaram contra ele, era o povo, agora a própria família. Né? E aí a gente vê Deus restaurando depois e reafirmando a liderança de Moisés. Depois adiante, nós temos o povo ali diante da terra prometida já. Eles estão em Cades Barneia. Em Cades Barneia, aí eles enviam os 12 espias. No meio deles estão Josué e Caleb. Eles enviam os espias, aí eles vêm à terra e voltam com o relatório. Qual que é o relatório? A terra é boa? Mas tem gigantes. E como que eles se viam diante dos gigantes? Como gafanhotos. Nós não somos nada diante deles. Se Deus nos enganou, galera. Entendeu? Andamos esse deserto todo. Faz 40 anos que estamos aqui. E o negócio deu ruim. Não tem terra, não tem gado, não tem nada de bom, não. Vamos embora. Vamos morrer no deserto. Aliás, vamos voltar para o Egito. Porque eles fazem essa proposta. Vamos voltar para o Egito. Gente, olha isso. Isso é tentar Deus? Não quero mais. Não é do jeito que a gente quer. Não tem que lutar demais. É muito difícil. Vamos voltar. Vamos para o mundo. O mundo é fácil, gente. Né? Todos os prazeres, todas as facilidades. Servir Deus é difícil. Caminho estreito.
tem que deixar muita coisa. Né? E aí, nesse momento, né, Josué e Caleb se levantam e falam: gente, vocês estão tudo doido, pode parar. Deus, do jeito que nos esforçou, vai nos esforçar, nós vamos derrotá-los. Eles é que são gafanhotos, né? Estou parafraseando aqui. Você vai ver, nós vamos chegar com tudo lá e vamos arrebentar, porque Deus já deu a terra, já é nossa. Né? Nossos pais já peregrinaram aqui tudo, agora é na hora da gente entrar. Vamos? Foi? E o povo, não. E aí incitou todo mundo para voltar. Aí aconteceu a bagunça, tudo, Deus revela ali, não é? Acontece toda uma situação e o povo tanto se arrepende, chora, porque é repreendido e tal. E aí, porque vai voltar para o deserto, andar mais 40 anos no deserto, até morrer para a próxima geração entrar. E aí o povo não gosta e fala: não, tá bom, então agora a gente vai. Né? Daí Moisés fala: não façam isso, Deus falou para não ir. Era para voltar para o deserto. Agora já foi a vez, passou. E aí o que eles fazem? Vamos se juntar aqui os melhores. Quem que tá com a gente? Vamos! Morreu todo mundo. Porque Deus não foi com eles, não é? E aí não deu certo, deu ruim, voltaram para o deserto, 40 anos. Nesse processo de voltar para o deserto acontece uma nova rebelião, a rebelião de Coré, Datã e Abirão, né? Eles eram de uma das tribos ali, né, de Levi. Lembra que eu falei da diferença do sacerdócio e dos levitas? Então eles chegaram e falaram assim: qual que é desses caras sacerdote aí, parente de Arão? Nós somos levita igual a eles, nós também somos sacerdotes então. Posição, cargo, poder, entenderam, né? Queremos isso. E aí eles vêm e falam, aí Moisés fala para ele: ó, vocês vão comparecer assim. Não vão comparecer coisa nenhuma, né? Você não manda na gente não, você tá pensando o quê? Nós somos sacerdote, pronto. E aí Moisés: tudo bem, então, se é assim, de boa. Faz o seguinte: vocês vão estar lá, com o censário cada um de vocês, e Arão vai estar lá junto com a família dele. E Deus vai escolher. Beleza, fechou. Chegaram lá, cada um com o seu incensário, e Deus fala: Moisés, se afasta aí, que eu vou consumir essa comunidade inteira agora. Moisés: não, Deus, o Senhor vai destruir todo mundo por causa dessa família aqui? Não. E aí Deus: tá bom, então fala para a comunidade se afastar. Fica só a família de Coré, Datã, Abirão. E aí a terra se abre e consome todos eles, né? E aí isso fica claro, né? Acho que um pouco claro que Deus estava escolhendo da mesma forma que antes, que quem era o sacerdote era Arão. Só que Moisés, para tirar a limpa, fala: ó, todo mundo aí do povo, cada um vem com a sua vara, os chefes aí, não é? Os sacerdotes, para ver quem que Deus escolhe. Para vocês nunca mais falarem sobre essa conversa. E aí todo mundo vai colocar a vara diante de Deus ali. Quando coloca a vara de todos eles, a vara de um deles floresce. A vara, gente, era um bastão de pau seco velho. Aí Arão dá flores, fruto, amendoeira, como se tivesse plantado. Fala: tá vendo? Isso aqui vai ficar lá junto com a tábua da aliança. Vocês nunca vêm falar pra mim mais essa história. Fechou? Né? Beleza. Tô acabando, gente. Já passei 7 minutos. De volta a Cades Barneia, né? Por quê? Porque eles passaram 38 anos lá rodando o deserto. Estão diante agora da terra prometida de novo. Antes de chegar aqui, Moisés está assim, tenso. Miriam morreu, né? Lá no deserto. Um pouco antes do povo ter sede. Aliás, enquanto o povo estava com sede, não tinha água ali de novo. E aí Deus fala, eles questionam com Moisés, murmuram, e aí Deus fala para Moisés: Moisés, seguinte, você vai lá e fala para a rocha dar água, e agora, dessa vez, e a água vai dar água. Imagina, Moisés estava pilhado, estava no limite dele, né? Não que justifique, mas ele vai lá e bate na rocha, pá, fere a rocha dá água. Mas ele pecou contra Deus. Por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Ele morreu no deserto, né? Nas vésperas. Ele viu a terra, mas ele não entrou na terra. Aí o povo, né, de novo obstinado, começa a se queixar novamente contra Deus. E Deus vem, Deus já está no limite com o povo também, né? Daí passando a longanimidade já. E aí Deus envia lá serpentes venenosas no meio do povo, começa a picar todo mundo.
E aí o Moisés vai lá e intercede pelo povo. Deus fala para ele assim: Moisés, levanta lá uma serpente de bronze, quem olhar para ela vai ser curado. Depois lá em João, né, vai ser retomada essa fala, né, a respeito de Jesus. Tal qual a serpente no deserto foi levantada para a cura do povo, quem olhasse era curado, né? Agora nós temos Jesus como sendo levantado como maldição, como cruz, né? Quem olhar para ele, né? Nesse sentido de crer, de relacionamento, né? Com ele, está salvo, curado. E nós temos agora então essa nova geração. Todos eles, agora é passado um censo, a lei é explicada de novo. Moisés fala detalhe por detalhe: gente, ó, os pais de vocês fizeram tudo errado, façam desse jeito, né? Ó, Deus está falando caminho de bênção e de maldição. Escolhe a bênção, né? Porque vai acontecer isso, isso e isso. E aí eles vão entrar, né, na terra. O trajeto deles saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, né, em direção ao Sinai, aqui onde Deus enviou a carne que eles queriam, né? Deus falou: vai comer carne até sair pelo nariz. Tá escrito, né? Aí passou por aqui. Tô terminando, pastor. De verdade. Tá, o negócio tá tenso, né, gente? Aqui. Sem pressão. Vamos lá. Com toda pressão. Chegaram aqui em Cades Barneia, mais ou menos, ó, Canaã. E agora eles vão conquistar Jericó, a primeira cidade da terra. Então, Josué é a conquista da terra. Josué de 1 a 9, ele vai falar sobre o chamado, né, de Josué. A gente vai ler o trecho inteiro, a gente só vai ver uma parte aqui. A entrada em Canaã, né? Então, ali no início ele vai dizer assim, ó: meu servo Moisés, Josué, está morto. Pode parar de chorar, você e esse povo, né? Se prepara, levanta e atravessa o Jordão. E faz esse povo conquistar a terra. Você, guerreiro. Como prometia Moisés, né? Da mesma forma. Os pés, eles estão com vocês. Eu vou estar com vocês, né? Seja forte e corajoso. Essa palavra, seja forte e corajoso, no momento em que Deus escolhe Josué, né, que Moisés ele ora, ele fala: Senhor, alguém para liderar o povo, né? O povo não vai sozinho. E aí Deus escolhe Josué. Josué então pega e assume esse papel. Só que Deus, né, dá o espírito para ele ali e as palavras de encorajamento: ser forte, valente, corajoso. Não se apavore. Não se apavore. A mesma, né? E aí ele vai entrar agora, né, atravessa o Jordão e ele vai repetir: seja forte e corajoso, que o Senhor é contigo, durante todo o livro de Josué. Chega o momento que ele está lutando, está lá dias, né, ele vai orar: Josué, seja forte e corajoso, seja valente. Se precisasse falar, como precisa falar ser forte e corajoso, será que Josué era forte e corajoso? Eu acho que diante das situações, começa a sucumbir, né? Ele precisava, né? Nós precisamos desse encorajamento de Deus. É bom ouvir isso, né? Então, às vezes Deus faz isso com a gente. Faça a força, continua, persevera, levanta, vai lá. Então, no primeiro capítulo nós temos os preparativos, né? Toda aquela história de Raabe, né? A prostituta, eles enviam espias, né, para a terra. E aí os espias vão ver agora é verdadeiro, eles estão a fim de lutar mesmo, vão ganhar essa terra. E aí Raabe esconde eles, né? Isso é tomado como a possibilidade de salvação dela e da família, né? Uma representação, né, do Novo Testamento, né, da salvação de Cristo aqui, né? A respeito dessa inclusão dos gentios, inclusive, né? O livro do pastor Marcos fala muito sobre os símbolos, né? O lenço vermelho que ela coloca na janela, simbolizando que ali era a casa dela, então os guerreiros não poderiam destruir, eles não iam entrar ali, né? Então, porque ela protegeu, ela acreditou, ela falou: eu ouvi do Deus de vocês, ou seja, ela creu. E aí então eles atravessam o Jordão, igual o Mar Vermelho, né? Acontece aquela situação igual o Mar Vermelho. Então Deus confirma Josué como profeta, como líder sobre aquela nação mais uma vez, e o povo agora então aprende a respeitá-lo dessa forma. Em Gilgal, né, o povo vem agora e se estabelece ali em Gilgal. Abre Josué 5:10, só esse pedacinho aí, tá lá. O 10. É a preparo para entrar na terra. Estamos entrando na terra, pastor.
E estando acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. Ótimo. Celebraram a Páscoa que Deus havia estabelecido por Moisés. Josué lê agora toda a lei diante deles, como que deveria ser lá naquela terra, o que deveria acontecer. E agora então o povo está pronto. Vamos lá, gente, entrar nessa terra. Aí Deus, o anjo, da mesma forma que o anjo apareceu na sarça para Moisés, agora ele aparece, né, o anjo do Senhor diante, ele tem essa manifestação de Deus. Agora é um anjo guerreiro, armado, forte, que dá toda, o Senhor dos exércitos, dá orientação como que deveria ser a guerra. E aí ele fala, ó, vocês vão circular a cidade 7 dias, e aí a gente sabe a história, né? Os muros vão cair no último dia, aos gritos ali, né? Na trombeta de Deus e tudo mais. Eles conquistam essa terra. Depois eles vão fazer a mesma coisa em Ai. Ai era uma cidade menor, era mais fácil, e era menos gente, né? Só que aconteceu um problema. Um cara lá foi lá e pegou um pouquinho do riqueza, das coisas que tinham lá para ele, bacana, né? Ele pecou contra Deus. Havia impureza no meio da arraial. Então eles perderam a guerra. Vai lá, refaz a aliança, explica tudo de novo pro povo. O povo se aliança com Deus, né? E aí, beleza, segue. Daqui a pouco chegam uns camaradas lá, dizendo que vieram de uma nação de longe, né, cansados, e faz uma aliança. Disfarçados. Disfarçados. Eles eram ali do ladinho, eram os próximos, né? Os gibeonitas. Fazem uma aliança, não nos destrua, né? Nós não temos nada a ver com a terra de vocês, prometida, vamos, né, fazer paz aqui. Aí fizeram um acordo. E agora eles estão enrascados, porque eles têm que cumprir, eles são uma cidade vizinha, eles tinham que destruir, mas Deus vai honrar esse acordo até o fim, que é estabelecido essa aliança. Agora, eles vão ter que, inclusive, ajudar esse povo quando eles estão em guerra. E agora Josué vai com o exército de Israel lutar em favor dos gibeonitas, que deveriam, antes de tudo, ser destruídos, né? Mas eles vão lá, lutam e Deus dá a vitória, né? Josué ora e Deus, né, retrocede o sol, é isso, né? Em 10 graus. Para que dê tempo deles terminarem a batalha e vencerem ainda de dia. Né? Porque de noite ficava complicado. Aqui a gente tem o assentamento agora das tribos. Elas estão divididas. Nós temos aqui, ó, Ruben e Gade, né? E metade de Manassés, né? Desse lado do mar aqui. Oriental, né? Oriental. E aqui Naftali, Asser e todas as outras, né? A meia de Manassés aqui, né? As entradas, vocês estão vendo que não tem a tribo de Levi. Levi não tinha uma terra. Ele tinha lugar no meio de cidades ali que eles poderiam conviver no meio do povo, mas eles não tinham, porque a herança deles era o Senhor, né? Ótimo. Enfim mesmo. Em Josué 24:15, Josué então no final, depois de entrando na terra, Josué vem e faz uma aliança com o povo, né? E ele fala sobre a decisão dele sobre seguir ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje quem vocês vão servir. Os deuses dessa gente aqui, dessa terra, né? Ou, né, vocês vão servir o Deus, né, o Senhor. Eu e a minha terra e a minha família já decidimos. Nós vamos servir ao Senhor. Mas vocês façam o que bem aprouver. Né? Então, a gente tem aqui esse final, né, esse encerramento aqui, agora da entrada da terra. Agora Israel vai ser nação. Nós vamos ter todo um processo de conquista, né, de lutas agora. Não está tudo pronto, eles têm que guerrear, lutar para conquistar todas essas terras. É um período até razoavelmente grande, né? São 25 anos, se não me engano, desde a morte de Moisés até a morte de Josué, em que eles estão lutando, né? E Josué vem e faz essa última declaração, quando eles já estão agora na terra. E a terra, de fato, mana leite e mel. E eles já estão assentados. São uma grande nação. Beleza, então. Fim.